lutas e prova, saiba, meu Deus, que essas coisas são necessárias para o amadurecimento de nossa fé, essas coisas são necessárias para produzir em nós o caráter de Jesus Cristo. Uma vez o Senhor diz que se fizeram mal ao Senhor, que era o galho verde, quanto mais a nós que somos os galhos secos. Então, se somos perseguidos, somos injuriados, se falam mal de nós, se somos perseguidos, Senhor, eu sei que com o Senhor, amém, isto foi maior ainda. Mas contudo, Senhor, nós te damos graças, sabemos, amém, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E eu te peço que o Senhor nos ensine nessa noite, Senhor, a como sermos melhores cristãos e a como te servir melhor, a como darmos bom testemunho com nossas vidas, Senhor, amém, para que jamais, meu Deus, amém, a nossa vida, os nossos erros, amém, venha a ser tropeço para outras pessoas. Te peço que nessa noite possamos aqui ter um bom momento, amém, em torno da tua palavra, e o Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Esta é minha oração, meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Se os irmãos têm as suas Bíblias aí. Apocalipse, no capítulo 8, nós tínhamos falado a semana passada. Quero ver se está aqui, meu livro dos selos estão aqui. Apocalipse, capítulo 8, começando no versículo 1, diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, e sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Vamos poder sentar, irmãos? Amém. Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui presentes. Eu sei que o tabernáculo está quase vazio devido ao problema não do coronavírus, né, mas o problema como é que eu vou dizer, do decreto do governo, né? Para a gente não ter problema com a justiça. Eu sei que alguns irmãos se preservam, né? Mas eu sei que Deus vai nos abençoar. Amém. E sei que Deus não vai permitir que ninguém fique enfermo, né, irmãos? Para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não seja censurado, né? Amém. Então, Deus abençoe a todos aqui, nosso irmão Celso conosco outra vez aqui. Amém. Amém. Se ele sair às 9 horas é porque ele tem pressa para chegar no serviço, né? Então, chegar às 9 horas não pode ficar à vontade, tá? Amém. Deus abençoe a todos aqui. Marlene também fazia um tempinho que não aparecia, estava de quarentena, né, Marlene? Amém. Hoje a Marlene quebrou a quarentena. Amém. Certamente Deus tem a saúde e a vida, amém, da irmã Marlene nas suas mãos, né? Sei que, amém, nada vai acontecer, né? Amém. Nós estamos, eu coloquei esse outro pequeno microfone aqui, foi um dispositivo que o irmão Neville nos deu de presente, e para melhorar a gravação, os irmãos que estão assistindo pela internet, se alguém puder escrever para nós se o som está sendo perfeito, se está bom, se está ruim,
Na verdade é um teste que estão fazendo. E eu tenho um problema sério que eu prego me movimentando muito, né? Então, hoje eu vou ter que meio que me controlar para não puxar o celular com esse cabinho aqui, né? Então, hoje eu vou ter que ir um pouquinho mais devagar. A gente se empolga um pouco às vezes, né? Então, os irmãos que estão assistindo na internet, se alguém quiser passar a mensagem para nós, dizendo se está bom, o áudio, né? Como está, fique à vontade, tá bom? Amém. Então, eu tenho falado aqui alguns assuntos com os irmãos e queria ter entrado nesse tema já semana passada, a respeito, amém, desses 3 sets, né, que nós temos falado, amém. Então, a gente sabe que, para nós que cremos na mensagem do profeta, como esse número 7 se tornou-se importante para nós, né, irmãos? Amém. Número 7, né? 7 eras, 7 mensageiros, 7 selos, amém. Hoje, quando nos falamos de 7, se identifica conosco perfeitamente os números 7, né? Então, eu já tinha falado para os irmãos umas 3 semanas atrás, a respeito desses 3 7 que eu queria falar com os irmãos. E aí os irmãos sabem como é a palavra, né? A palavra é alguma coisa, é algo inspirado por Deus, que a gente vai falando. Daqui um pouquinho a gente passa bem longe daquilo que a gente queria falar, Deus move, né? E a gente acaba pregando outras coisas que às vezes não está na nossa programação, está no programa de Deus, né? E entre lutas e batalhas nós estamos felizes, né? Tivemos um final de semana também muito abençoado. Tivemos um culto ali na cidade de Alvorada ali, nessa ocasião foi o Moedinho, o irmão Gil da família, foi minha família. Ali nós fomos com 2 carros. E honestamente a gente não esperava tanta gente lá, né, irmão Gildo, na casa Monheimson. Até nos surpreendeu, né? E aí eu costumo sempre fazer dessa maneira, eu prego uma mensagem aqui para os irmãos no domingo e com frequência a gente dá continuação sempre nos outros lugares que a gente vai, né? A gente continua para que todos sejam participantes da mesma mensagem, para que o corpo caminhe em coesão, né? Mas quando eu cheguei lá tinha tantas almas lá, pessoas que não conheciam a Jesus. Aí tu tem que mudar assim meio que na hora o assunto, né? Deixar as mensagens de lado e falar aquilo que Deus, amém, tem para as almas, né? Para que eles possam compreender. Amém. E eu fui muito abençoado com o culto e percebi também que houve uma aceitação muito grande, né? Da parte das pessoas que estavam ali, porque não sei se o irmão sabe, né? A gente que prega aqui, irmãos, tem um detalhe importante, né? A gente que está pregando, a gente está olhando para as pessoas, a gente sabe quem está crendo, quem não está crendo, quem está compreendendo, quem não está compreendendo, quem está sentado, não está nem aí, quem está, tomara que termine de uma vez, quem está ali, que benção, estou captando, a gente percebe tudo, né? Quando a gente está numa audiência, como na sexta-feira ali em Alvorada, que eram tudo pessoas que eram almas, né? A maioria eram almas, eram poucos crentes da mensagem, almas e alguns novos convertidos, e por eles estarem desejando ouvir a palavra, então a gente percebe que a palavra flui. Aí tu quer parar, e parece que o Espírito Santo te motiva, aí tu continua, o Espírito Santo te motiva, e tu vai falando. Se tu vai naquela inspiração, você prega a noite toda, né? E também quando tu está pregando que tu sente resistência, que as pessoas estão resistindo, olha, às vezes o pregador tira suor do casaco, né? Dificulta bastante, né? Se as pessoas que às vezes vão no culto para resistir à palavra soubessem o quanto eles dificultam para o pregador, né, trazer a mensagem, as pessoas pensariam assim, olha, não estou com vontade de ouvir, não quero ouvir, hoje vou ficar por casa. As pessoas fariam assim, né? Seria melhor, né? Porque quando você está pregando e você sente aquela resistência, é claro que Deus não perde, né, irmãos? A palavra ela tem o curso. Deus fala, Deus tem que falar, Ele fala, né? Dificulta mais, mas atrasa um pouquinho a bênção,
mas Deus acaba falando sempre, né? Tivemos um culto muito abençoado também na casa da minha mãe, que é na minha casinha onde eu morava. Nossa casinha ali está cá com o assoalho bem ruinzinho, assim, tem que caminhar bem devagarzinho. Os irmãos são mais fortinhos, eu vou dirigindo ele, ó, não vim pisando por aqui, onde eu sei onde é que estão os barrotes, né? Porque o asfalto está quebrando. E ontem encheu lá, eu estava até com medo, né, de aquele asfalto descer para baixo, né? Estou lá pregando e eu digo, Jesus, segura esse assoalho aqui para não... Amém. Mas graças a Deus que Deus o guardou, né? Amém. Graças a Deus. Então, eu quero falar quero iniciar pelo menos essa noite, falando a respeito desses 3:7. E eu não sei se talvez a gente termine hoje, talvez a gente podemos dar continuação outro dia. Mas o profeta dessa era, irmão Brana, quando amém, nos trouxe a revelação amém, dos 7 selos, amém, ele conta a experiência para nós de como ele estava ali no Monte Pôr do Sol, que todos nós conhecemos a história, né? E quando deu aquela grande explosão, e logo, na velocidade da luz, como relâmpago, veio aqueles 7 anjos, né? E levantaram o profeta até uma certa dimensão. Quando o profeta viu aquela explosão, alguns irmãos devem ter lido aqui na mensagem aqui, né, que o irmão Brana diz que foi tão forte que ele pensou que alguém tinha confundido ele com um porco do mato, porque o irmão Brana estava com o chapéu preto, e alguém tinha atirado nele, né? Se alguém me confundiu e atirou em mim. Aí, naquela velocidade da luz, os 7 anjos vieram, amém, tomaram o profeta. E eu vou aproveitar também essa colocação aqui, só para colocar um ponto disso em ordem, que às vezes as pessoas me fazem pergunta, eu não vou colocar assim a certeza nisso, eu vou colocar mais ou menos como que os irmãos deram o parecer a respeito disso. Bom, os irmãos sabem que a revista Life publicou esta foto aqui. Amém. No dia 17 de maio. Amém. Quem é que sabe aqui que foi no dia 17 de maio? Bom, a gente sabe que o dia 17 o número 17, eu já falei para os irmãos aqui que 17 representa redenção o tempo todo, né? O número 17 é o número de redenção, né? O irmão Brana começou a pregar os 7 selos no dia 17 de março. Esta foto foi captada pela ciência no dia 28 de fevereiro. Tem alguns irmãos que acreditam, né? Não sei se quem aqui leu aqueles livros que o irmão Brana, a respeito do ministério do irmão Brana, um irmão escreveu, são vários volumes, e esse irmão acredita que o dia exato que os 7 anjos encontraram o irmão Brana, ele acredita que não tenha sido no dia 28, ele acredita que tenha sido no dia 8 de março, porque do dia 28 ao dia 8 de março não estava ainda liberada a caça. E como o irmão Brana respeitava as leis do Estado, provavelmente não estava caçando naquele período. Então muitos acreditam que quando os anjos apareceram para o profeta, mesmo que foi no dia 28 que apareceu para a ciência, tenha sido no dia 8. Agora, claro que isso para nós não altera nada, né? Se for no dia 8 ou no dia 28, não mudaria nada para nós. Então, talvez quando chegarmos naquele dia, nós vamos perguntar, irmão Brana, me diz uma coisa para mim. Uns diziam que foi no dia 28, outros diziam que foi no dia 8. Afinal de contas, que dia foi? Foi no dia 8, dia 28? Tem algumas respostas que hoje nós não teremos aqui elas corretamente, né? Também, como eu disse, né? Não mudaria nada. Aí, quando o profeta ele começa a olhar, ele olha para essa constelação de anjos, os irmãos que lê as mensagens, estão lembrados que o irmão Brana diz assim, que o 7º anjo era o que mais se destacava, né? Era o que mais se destacava. E dizer, esse 7º sempre é o que mais se destaca. Então, de todos os números que nós temos nas Escrituras, nós vemos que sempre o 7º se destaca, porque o 7º é perfeição. Amém. Amém? É quando Deus chega ao seu ápice, a sua perfeição, é no 7º, né? É verdade. Eu vou ler aqui um parágrafo da mensagem Almas que estão em prisão agora, e também isso aqui abre porta para outras mensagens,
Uma outra ocasião nós falamos sobre isso. O profeta está falando assim, diz assim, ó, mas lembre-se, todo esse tempo, aqui ele está tipificando Noé não com a virginécia, aqui ele está tipificando Noé com a noiva, né? Está pegando Noé no tipo da noiva, ele diz assim, Noé estava dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo, o último membro se tem redimido, o sexto selo tem se produzido e o sétimo traz Jesus de volta à terra. Então a gente percebe que o sétimo sempre é aquele que traz Jesus. Amém? Irmãos, compreende? Amém. O sétimo sempre traz Jesus, né? O sexto selo tem se produzido, o sétimo selo traz de volta à terra. O cordeiro vem, toma o livro da destra e se assentou e requereu o que ele possuía e o que ele tinha redimido. Isto mesmo, sempre tem sido esta terceira puxada. Agora deixa eu dar outra paradinha e falar isso aqui para os irmãos antes de prosseguir. Amém? Uma vez eu já ensinei para os irmãos, eu volto atrás para que os irmãos possam acompanhar. Amém? Tinha ensinado para os irmãos, amém, que a terceira puxada do ministério do irmão Brana, ela estava em 3 partes. Eu não sei aqui quem lembra da pregação que eu preguei, né? A primeira parte da terceira puxada no ministério do irmão Brana, a primeira parte, foi quando Deus, através do poder da palavra falada, criou o poder criador através do profeta. Amém? Amém. Criou os esquilos, salvou os filhos da Maratimose, ressuscitou o peixinho, acalmou a tempestade, e aquele Cristo da irmã Mendes, praticamente ele se sumiu, desapareceu, como se não tivesse existido. Poder da palavra falada. Ele falou, como eu estava falando no culto ontem para os irmãos, que o Espírito Santo diz para o profeta, se coloca de em pé e fale a palavra. O que tu falar, isso vai acontecer. O irmão também se levantou e aquela voz disse, tu não caçou nada até agora. Aí quando ele fala a palavra, os esquilos vieram à criação. Esta seria a primeira parte no ministério do irmão Brana, também da sua terceira puxada. A segunda parte foi quando o Espírito Santo veio através dos 7 anjos e deram a comissão que o profeta retornasse a Jeffersonville, e o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, através do irmão Brana, abriu completamente os 7 selos para nós, que nós chamamos isso de a abertura da palavra. Amém? E que eu falei no culto para os irmãos domingo passado, que a abertura da palavra não é uma denominação. Nós somos a organização, o grupo da abertura da palavra. A abertura da palavra é o avivamento que Deus enviou para a sua noiva. E ponto final. Né? Quando alguém se coloca como dono, chefe e forma uma denominação disso, o espírito anticristo toma conta. E nós não queremos o espírito anticristo no controle, nós queremos o Espírito Santo no controle. É assim? Amém. Então, essa abertura da palavra continua sendo ainda hoje para nós o nosso grande avivamento. Isso tem avivado a nossa alma, revelação completa das Escrituras. E logo depois o profeta fala de uma terceira parte. Essa terceira parte que ele fala a respeito da pregação para as almas encarceradas, para aquelas que não terão mais salvação. Isso foi no ministério do irmão Brana. Mas na ordem da noiva de Jesus Cristo, a ordem desses eventos são diferentes. Para nós, inicia Deus abrindo a palavra para nós primeiro. Amém? Amém. Deus abre primeiro a sua palavra para nós. Essa é a primeira parte da terceira puxada para a noiva. Os mistérios de Deus sendo completamente revelados para nós. De maneira que os mistérios de Deus vão sendo revelados para nós, a nossa maneira de nós pensar começa a ser mudado. Aí eu volto a pregações antigas e lembro os irmãos que o profeta diz, novo nascimento é uma mudança de entendimento. É você realmente pensar diferente. Olha, irmãos, o que acontece? Eu tenho batido tanto nisso, tenho falado tanto disso, que talvez todos saibam de cor, e tem alguns que até repetiu de novo. Eu não queria que ficasse só como repetição, eu queria que isso tomasse forma. Porque
Qual é o testemunho que realmente os pensamentos das pessoas estão sendo mudados? O profeta diz que quando Deus muda o entendimento, a forma de a pessoa pensar, Deus também muda o espírito da pessoa. E o profeta diz que o espírito da pessoa são as suas atitudes. Aí eu digo que estou pensando diferente, mas as minhas atitudes são sempre as mesmas. Aí como é que eu posso dizer que meu entendimento tem sido mudado se todas as vezes que eu vou agir, eu continuo agindo da mesma forma? Então, se meus pensamentos estão sendo mudados, automaticamente as minhas atitudes também têm que ser mudadas. Por exemplo, assim, alguém fala mal de mim por irmão José, ou alguém fala mal do irmão José para mim. E aí eu tenho o pensamento do irmão José, para mim ele é uma pessoa horrível porque alguém passou uma informação errada dele para mim. Então quando eu ver ele, vou me esquivar dele, vou passar de longe dele, vou evitar estreitar a mão dele, porque alguém falou mal do irmão José para mim. Essa é a minha forma de pensar. Daqui um pouquinho aquilo se esclarece, alguém vem e diz, não, irmão José não é isso que te falaram, é mentira, irmão José é um bom homem, é um bom chefe de família, sempre teve responsabilidade. O que a pessoa está fazendo comigo? A pessoa está mudando a minha maneira de pensar, não é assim? Quando a pessoa muda a minha maneira de pensar a respeito do irmão José, o que eu vou fazer? As minhas atitudes com ele também mudam. Em vez de eu passar de longe dele, eu vou me aproximar. Ô, irmão José, o senhor me perdoa, me falaram, mas não era, eu pensei errado no senhor. Automaticamente as atitudes têm que mudar, porque mudando o pensamento, o espírito também tem que mudar. Então nós compreendemos por que a primeira coisa que Deus envia para nós é a revelação completa da sua palavra. Deus tem que mudar a nossa forma de nós pensar. E nós, irmãos, ainda pensamos, não de todos, né? Uns mais altos, uns um pouquinho menos, mas tem muitas pessoas que ainda têm pensamentos assim, denominacional, pensamentos religiosos, né? Pessoas que pensam como denominacional. E nós temos que começar a pensar conforme a mente de Cristo. Por que, irmãos, que nós temos que pensar com a mente de Cristo? Porque quando os 7 selos foram revelados, a mente de Cristo foi expressada para nós. Amém. Os 7 selos eram o que estava guardado na parte de trás da mente de Deus, os pensamentos de Cristo. Então Deus tinha pensamentos que Deus guardou por toda a eternidade. E Deus nos deu o privilégio para nós. Olha, irmão, que privilégio que Deus nos deu, de nós no tempo do fim, ser um pequeno grupo que saberíamos tudo aquilo que Deus pensou por toda a eternidade, que estava escrito na sua mente. E aí, quando eu estou lendo a mensagem, irmão Brana dizendo, olha, nesta manhã, Cristo é mistério de Deus revelado, eu quero mostrar para vocês aquilo que estava na parte de trás da mente de Deus. Aí o profeta começa a falar do grande mistério de Deus. O que Deus desejou no seu coração? Toda aquela fonte de luz. Ele queria estar no meio do seu povo, tendo primazia no meio da sua igreja. Ele queria não somente estar conosco, ele queria estar habitando em nós. Que coisa maravilhosa, era isso o propósito de Deus. Aí tu vê toda a criação, todas as grandezas, todas as coisas grandes que Deus fez. Aí tu percebe que tudo culmina nisso. O desejo de Deus era condescender e chegar e poder habitar em nós. Que privilégio nós temos de saber o que estava na parte de trás da mente de Deus, né? De maneira que Deus muda o nosso pensamento, então nós, pensando diferente, nossas atitudes são diferentes, e isso é novo nascimento. Agora só quero ler outros parágrafos aqui para os irmãos, dando uma explicação da semana passada. Amém. Eu expliquei aqui a respeito de um hino para os irmãos, que nós temos que sempre, como é que eu vou dizer? Não vou usar a palavra corrigir. Nós temos que filtrar. Quem falou filtrar? Moadinho, obrigado, Moadinho. Nós temos que filtrar os hinos que nós cantamos, né? Independente dos hinos que sejam, né? Então, um irmão me comentou e eu pensei nessa situação. Nós cantamos aqui bastante o hino, né? O nosso rei em uma nuvem, ele voltou e meu nome chamou. Eu falei para os irmãos na semana passada. Eu digo, irmãos, se nós cantarmos este hino, que o nosso rei numa nuvem ele voltou,
como um rei espiritual para reinar espiritualmente, estamos cantando correto. Não está errado. Se nós cantarmos que o nosso rei numa nuvem ele voltou como filho de Davi, estaria errado, porque ele não veio ainda como filho de Davi. Né? Ele veio como filho do homem, como eu escrevi no quadro aqui a semana passada, como um juiz, cabeleira branca, peruca branca, como juiz dos céus e a terra. E o profeta diz que hoje nós estamos em um reino espiritual, estamos reinando espiritualmente e somos sacerdotes espiritual. E Jesus Cristo é o rei desse reino espiritual, não é? Então, quando nós cantamos o nosso rei, nós estamos falando desse rei espiritual que voltou numa nuvem, não o filho de Davi. Se nós cantarmos nesse entendimento, não teria problema. Então, o que acontece, irmão? Nós temos que entender isso aqui. O que foi que desceu? O sétimo selo traz Jesus. Nós temos que entender que o sétimo selo que traz Jesus não trouxe Jesus fisicamente. Né? O sétimo selo que traz Jesus, ele traz assim, ó, na mensagem A Palavra Falada e a Semente Original, no parágrafo 95, ele diz assim, ó, a minha missão, eu creio que Deus tem me chamado e eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isto é o que eu lhe disse que faria, vem? É contar o mundo. Minha missão, eu creio na terra, é o quê? É percursar a vinda da palavra. Então, qual é o rei que desce? O rei, teofania, Jesus Cristo, palavra. Não Jesus Cristo físico. Esse sétimo selo aqui, quando ele se abre aqui para nós, que o sétimo selo ele continua, né? Mas isso vai ser um tema para outro dia. Mas aqui para nós, esse sétimo selo, ele vem, porque o sétimo sempre traz Jesus, só que ele não traz aquele Jesus ali. É isso que eu quero que os irmãos compreendam. Esse sétimo selo, para nós aqui, trouxe Jesus Cristo, palavra. E o irmão Breno foi bem específico na mensagem Alimento Espiritual ao Seu Devido Tempo. Ele disse, olha, se Jesus viesse aqui com as mãos furadas, com a coroa de espinho na cabeça, eu não creria nesses clãs. Né? Eu não aceitaria isso. Eu creio que Deus é a palavra. Então, esse Jesus que veio é a palavra. E o profeta está sendo claro aqui, disse, ó, a minha missão, eu creio na terra, é o quê? É percursar a vinda da palavra. O que o profeta está fazendo? Está sendo percursor da Cristo, palavra. Os irmãos compreendem isso? Amém? E Cristo em si tem um milênio. E tem tudo bem ali, porque ele é a palavra, claro. Sendo ele a palavra, quando ele desce, vem tudo com ele. Por isso que quando ele veio, ele desceu, abriu a palavra para nós falamos de milênio, tem alguns pastores que têm problemas de falar do milênio, mas quando ele desce, ele traz tudo em si, traz milênio com ele, traz eternidade. Não tem como Jesus está no nosso meio e não falar dessas coisas, né? Jesus, ele traz tudo, amém? Em si ele traz milênio, traz eternidade. E o profeta segue, só mais uns parágrafos aqui, só para ficar bem claro para os irmãos que eu estou falando. Ele diz assim, ó, na mensagem A Palavra Falada, Semente Original, parte 2, no parágrafo 193. Como as profecias se repetirão no fim do tempo. Eu creio que como o primeiro precursor veio do deserto e clamou, eis o Cordeiro de Deus, falando de João, né? Olha o que ele diz, o segundo precursor provavelmente fará a mesma coisa e apontar o povo para uma noiva nascida, a palavra, a noiva de Cristo, apontará para os céus na aparição de Jesus, clamando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, não Jesus físico, para a palavra, é isso que nós apontamos sempre. O que nós estamos apontando? O que os pregadores, nós que somos grupo da noiva, apontamos? Você não pega o quadro de Jesus para apontar, olha, está Jesus, tu aponta a palavra sempre, não é o que tu faz? Porque tu sabe que o rei teofania que está aqui é o Senhor Jesus Cristo, amém. Palavra, amém? Foi isso que o profeta veio fazer. Aí ele diz assim,
3 testemunhas, né? Mensagem à festa das trombetas, 307. Ele diz assim: o 7º anjo mensageiro diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eis a minha metodista, minha batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não há nenhuma outra função ali. Vocês estão vendo? Então o que ele está dizendo? Que o mensageiro, quando esse mensageiro viesse, que nós cremos que ele veio, ele não é apontar para uma igreja, para uma denominação, como eu disse aqui a semana passada, para um grupo, ele apontaria para Cristo, a palavra. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? E isso é o suficiente para nós, né, irmãos? Amém? Eu quero ler outra coisa aqui para os irmãos, só para deixar uma coisa bem clara aqui, desse 7º selo. Bom, vamos lá. Esse 7º selo que se abriu, quando o irmão Brano está pregando sobre o 7º selo que se abre aqui para nós, ele disse assim: o 7º selo está no mistério tríplice. Alguns irmãos devem ter lido o 7º selo e devem lembrar disso, né? O 7º selo está no mistério tríplice. E é claro, irmãos, que eu quero parar aqui disso aqui para os irmãos, que o 7º selo não se resume só na descida dos 7 anjos abrindo os selos para nós. O profeta diz que o 7º selo, ele entra a eternidade adentro. Dá-se o arrebatamento, acontecimentos do 7º selo continuam acontecendo, passa o período da tribulação, do outro lado, acontecimentos do 7º selo continuam acontecendo. Eu estou falando do 7º selo, a parte que acontece aqui, não estou resumindo o 7º selo aqui, porque não poderia ser assim. Não se resume o 7º selo nisso aqui, ó, irmãos, já temos o 7º selo, temos o 7º selo para esse momento, mas ele continua, os seus eventos continuam. Quem leu a mensagem dos selos, lembra o que o profeta disse: o 7º selo foi como explodir de um foguete, sai 5 bolas de fogo, de cada uma daquelas 5 sai mais 5, que daria 25, e mais 5 de cada uma, e é uma cadeia de circunstância, que ele só vai aumentando. Então não tem como você resumir. E ele disse: isto entra a eternidade adentro. Aleluia, amém. Então não tem como nós resumir, dizer, ó, o 7º selo, esse 7º selo que eu estou falando para nós, o que está acontecendo é isso. Ele segue adiante. Amém? Então o profeta fala que esse 7º selo está é no mistério tríplice. Para nós, esse mistério tríplice, depois segue outras coisas. O que o irmão Brano ensinou para nós, esse mistério tríplice? Esse mistério tríplice, o profeta ensinou para nós, na mensagem ao arrebatamento, as 3 partes desta vinda, que é aqui para nós. A segunda vinda, o arrebatamento, que é uma vinda secreta. E que outros cultos eu preguei para os irmãos, e disse para os irmãos que nós teríamos aquele grande terremoto, e quando esse aquele grande terremoto, no meio da confusão do terremoto, as pessoas iam ser arrebatadas, e ninguém ia perceber. Eu descobri que eu estava errado, voltei atrás e disse: não, irmãos, não acontece nada disso. Dá o arrebatamento e o profeta diz que continua tudo igual. As igrejas continuam pregando, o mundo continua normal por um espaço de tempo. E eu mostrei para os irmãos, aquela vez escrevendo aqui no quadro, que é um pequeno espaço de tempo que nós temos entre o arrebatamento e a grande tribulação, aquele pequeno espaço de tempo, que é como aqueles 7 dias que não entram na arca, que não desceu o dilúvio. A noiva sobe e leva um período de tempo para ver o juízo. Nesse período de tempo é onde tudo continua normal, as pessoas continuam normal. Muitos tabernáculos vão estar abertos, provavelmente muitos pastores da mensagem não vão subir no arrebatamento. Provavelmente muitas pessoas da mensagem não vão subir no arrebatamento. Muitos vão ficar para a tribulação, vão estar com os tabernáculos abertos, vão estar pregando. E o arrebatamento aconteceu. Secretamente, ninguém viu. E aí eu volto atrás e digo: por que vai ser tão secreto? Não é porque vai ter uma catástrofe, é o contrário. A resposta correta é esta: é porque vai ser muito
muito pouco. Muito pouquinho. Por isso que não vai ser percebido. Se fosse multidão, irmão, não teria como não ver. Uma multidão se sumiu. Não. Pouquinho se some, e por ser tão poucos que se somem, é que as pessoas não vão perceber. O profeta disse: eu não estou dizendo que isso seja matemática, mas ele deu assim um entender, 1 em 1 milhão. Mas isso não é uma matemática, não quero que você saia dizendo por aí que o irmão Brenner disse que eu falei que vai ser 1 em cada 1 milhão. Ele explicou que não era isso aí, mas dá para entender que é uma minoria entre muitos. Então nós temos uma congregação de 40, talvez 5 sobe no arrebatamento, 35 fica. Os 35 nem vão perceber que 5 subiram. Não vieram por causa do coronavírus na igreja. Não é verdade? E Deus me ajude que eu suba, né? Alguém vai dizer: até o pastor está em casa de quarentena, não quis vir no culto. E pode não ter sido, pode ter sido arrebatamento. Não é assim? Então, é secreto. É uma coisa que vai acontecer tão singelo que o profeta disse que continua tudo igual. Os bêbados continuam bebendo, as igrejas continuam fazendo culto. Deus tem misericórdia, né? Que não passa percebido. Então, para nós, o profeta mostrou o que era esse mistério tríplice. Também, já incessantemente, já falei isso para os irmãos, mas é bom sempre retornar para que os irmãos peguem o fio da meada. Aí o profeta ensinou na mensagem o arrebatamento, o mistério tríplice para nós. Ponto de partida: o Senhor descerá do céu. Ele fará 3 coisas quando ele estiver descendo. O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Um mistério tríplice da sua segunda vinda, essa vinda secreta. E ele disse: o alarido é uma mensagem que sai preparando a noiva para o arrebatamento. Amém. Então, irmãos, o que prepara nós para o arrebatamento? A mensagem que Deus enviou através desse profeta. E isso é que nos prepara. Eu falei no culto ontem, lá na Matias, na casa da minha mãe, eu estava pregando para os irmãos e disse assim: irmãos, nós passamos por uma era pentecostal, em que os irmãos queriam ter os seus avivamentos pentecostais, os irmãos queriam chorar, os irmãos queriam ficar ranhentos, os irmãos queriam pular, os irmãos queriam falar em língua. E para aquela era, tudo aquilo estava bom. E se alguém deseja isso, amém. Vão lá, ore, chore, até ficar arranhando, não tem problema. Mas se tu quer subir no arrebatamento, tu está obrigado a deixar esta mensagem mudar a tua maneira de pensar. Essa mensagem tem que entrar no teu coração e realmente mudar as coisas. É verdade, amém. Quer viver uma vida cristã, quer ser um bom religioso, não tem problema. Ora, chora, deixa todo mundo ver tuas lágrimas, deixa o chão aqui ficar ranhento. O irmão deixou tudo ranhento o chão, amém. Desde que a palavra esteja fazendo efeito, está ótimo. Mas não pensa que isso é o que vai levar no arrebatamento. O que vai levar no arrebatamento é quando essa palavra toma forma nas nossas vidas. O Senhor descerá do céu com alarido. O profeta diz que é o alarido? Uma mensagem que vem preparando o povo para o arrebatamento. Amém, Jesus? O profeta disse assim: bom, você conhece, né? Alarido é a mensagem que sai preparando a noiva, o pão da vida, a palavra. A voz de arcanjo é a voz que ressuscita os mortos. E a trombeta de Deus é quando reúne vivos e mortos, para que todos nós subimos junto a encontrar o Senhor Jesus Cristo, amém, nos ares. E o profeta mostrou para nós, vou resumir aqui essa parte, que essas 3 partes do arrebatamento, no mistério do 7º selo, ela também está em 2 partes. A primeira parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui na mensagem, na festa das trombetas, eu creio que era no parágrafo 170, só um minutinho, deixa eu só achar aqui. O 7º 70. O profeta sempre diz isso aqui para nós. O 7º selo não foi aberto ainda, vocês sabem, isto é a sua vinda. Está aqui na festa das trombetas, está na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, está no 7º selo, sempre essa mesma resposta, que o 7º selo é a sua vinda. Amém? Os irmãos querem assim? O 7º selo sempre é a vinda.
Então, eu fiz outro dia para os irmãos aqui no quadro, os irmãos estão lembrados que eu disse assim, irmãos, o 7º selo é como um V de vitória, vocês estão lembrados? Que eu disse assim, ó, o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele faz essas 3 coisas quando ele começa a descer, né? Ele primeiro com o alarido aqui, né? Alarido, a voz e a trombeta, né? Quando ele completa essas 3 coisas aqui, ele começa a descer e vai fazendo essas coisas. O profeta disse, ele fará 3 coisas quando ele estiver descendo. O alarido, quando a noiva chega aqui na preparação, a noiva viva. Amém? Amém. Deixa eu voltar aqui, outro culto, vou falar isso aqui de novo. Amém. As pessoas dizem assim, irmão, como é que vai dar o arrebatamento? Tem algumas pessoas que descansam nisso, sabe? Irmão, não pode dar arrebatamento agora. Por que não pode dar arrebatamento agora? Não, porque assim tem tanto grupo da mensagem, ninguém se concorda, cada um puxa para um lado, puxa para o outro, ninguém diz a mesma coisa, cada um diz uma coisa diferente. Eu disse para os irmãos no domingo passado, irmãos, é o seguinte, nessa dimensão que nós estamos vivendo aqui, hoje, é impossível, irmão, nós todos termos o mesmo pensamento. E não adianta querer forçar que não tem como. Nós podemos crer na mesma coisa e termos pontos de vista diferentes. Nós estamos nessa dimensão, eu falei no culto quarta-feira aqui, a propósito, quem não vê nos cultos quarta está sendo uma bênção. Falei aqui a respeito do novo nascimento, sobre o abrolho, né? Que o grão de trigo cresce no novo nascimento, mas a carne, o abrolho continua pegajoso. Essa natureza horrível que convive com a gente. E tu não vai te livrar disso agora. Só aqui na trombeta aqui na voz de arcanjo, na transformação, que muda. E eu disse no culto quarta-feira para os irmãos, digo, olha irmãos, pode até ser narcisista. Sabe, narcisista é aquela pessoa que se ama, né? Narciso foi aquele que se amava tanto que morreu afogado. Olhou a imagem dele na água, ele se achava tão lindo que quis se pegar e morreu afogado. Quis entrar para dentro dele, não deu certo. Então tem pessoas que não são narcisistas, né? Tem pessoas que se amam, se acham o máximo, se acham lindo, se acham maravilhoso, mais perfumado, mais forte, a mais linda, o que canta melhor, o que toca melhor, o que fala melhor. Claro que tem. E tá cheio de narcisistas por aí, né? É? Deus tem misericórdia de nós, né? Porque nós possamos ter uma vida humilde, né? Amém? Bom, mas fica um mês encerrado dentro de casa sozinho. Tu fica louco. Tu não se suporta. Nós somos insuportáveis. E aí, irmão, às vezes tu não te suporta, você quer que os outros te suportem, né? É uma coisa, por isso que é difícil, irmão. As coisas são difíceis. Por isso que assim, ó, quando se trata de casamento, tem que se orar bastante, são 2 pessoas diferentes, e essas coisas são real, irmão. Se a gente quase não consegue se suportar se a nós mesmos, aí vamos ter que nos suportar a nós e mais outro. Tem que ser direcionado por Deus mesmo. Por quê, irmãos? É o abrolho pegajoso que nos acompanha até o fim. Então, por nós vivermos nesse abrolho pegajoso, é que o profeta diz que depois que nós recebemos o Espírito Santo, que começa a batalha, não antes. Lembra? Que o índio começou a lutar com ele mesmo depois que recebeu o Espírito Santo. Porque antes de tu receber o Espírito Santo, antes de ter o entendimento ser renovado, antes de tu ter um novo espírito, o teu espírito é caído. A tua carne disse, vamos fazer uma farra, o teu espírito está pronto, vamos lá, vamos para a farra. A carne disse, vamos aprontar, o espírito, vamos lá, vamos aprontar. Quando acontece, os irmãos pensem nisso, irmãos. Amém, preste atenção nisso. Quando o teu espírito é mudado, você recebe um novo entendimento. O teu espírito é mudado, o teu espírito não quer mais acompanhar a farra do corpo. Aí começa a batalha, o corpo diz, vamos farrear? Não, senhor, vamos orar. Não, mas eu quero farrear, não, eu quero orar. Aí começa o conflito. Foi o que o índio sentiu. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é uma coisa estranha comigo. O que acontece? Eu não sei, tem 2 cães dentro de mim. Estão rosneando, brigando. Aí, mas qual dos 2 vence, chefe? Vence aquele que eu alimentar. O que eu alimento a noiva?
O alimento da noiva é a palavra. O Senhor descerá do céu com alarido. Isso que nos alimenta. Amém? Isso que alimenta o teu ser espiritual para manter esse animal aqui do lado de fora sob sujeição. Sujeito. Esse velho abrolho aqui. Amém? Quando nós retornarmos para a eternidade, que eu já falei em muitas outras pregações, que cumprir-se Apocalipse capítulo 19, versículo 7, lá em cima, não aqui embaixo, lá. Regozijamo-nos e alegramo-nos, porque são vindas as bodas do Cordeiro e a esposa já se aprontou. Lá sim, lá todos nós vamos pensar iguais. Todos nós lá teremos a mente de Cristo. Amém. Somente a mente de Cristo. Todo mundo. Aqui vamos ter esses pontos de vista às vezes meio diferentes. Um pensa uma coisinha, outro pensa noutra. Olhamos a mesma coisa, às vezes por ponto de vista diferente. Não é assim? Amém? Então, é isso que ele faz quando ele está descendo. 7º selo. E diz assim, no 270 da mensagem também a festa das trombetas. E ao mesmo tempo, agora tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Então, amém. Ele desce com alarido, prepara os vivos, traz os mortos à ressurreição, todos se reúnem. Que bênção vai ser essa reunião aqui, né, irmãos? Amém? Tinha um hino que nós cantávamos antigamente no inário, eu nunca mais vi esse hino, que dizia assim: somos o grupo da noiva, espalhado pelo mundo inteiro. Lembra? Aguardando o momento de encontrar com o nosso mensageiro, né? Então o grupo da noiva está todo esperando aqui, daqui a pouquinho acontece a ressurreição, os mortos ressuscitam, o profeta ressuscita, aí todos nós nos reunimos ali. E aí o profeta diz na mensagem de testemunho que Deus não vai ser injusto de botar todo mundo em uma fila e nós ficamos naquela fila pensando assim: aqui, será que o Zezinho conseguiu vir? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se o Zezinho está na fila. Não, Deus vai deixar com que nós tenhamos esse tempo, não menos de 30, não mais de 40, para que a gente fale: está aqui, conseguiu? Amém? Chegou também? Amém, Jesus. Que também ali vai ser as surpresas, né? A gente vai estar na expectativa, esperando alguém chegar. Por que não veio? Mas eu tinha certeza, mas não veio. Também terá aquela surpresa assim: tu está aqui, eu jurava que tu não ia conseguir. E terá surpresa nossa também. Bah, Senhor, eu nem esperava que ia conseguir estar aqui, Senhor. Que graça que me alcançou, foi a tua graça mesmo. Por isso que a noiva é do hino Sublime Graça, Sublime Graça com doce som. É um doce som mesmo, Sublime Graça. Foi a graça. E aqueles que às vezes têm aquela certeza toda, né? Como é que deu o arrebatamento? Eu fiquei. Pois é, que surpresa, né? Amém. Vocês estão felizes? Está todo mundo alegre com Jesus? Amém. O profeta diz: agora mesmo. Agora, tão logo esta noiva, esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. Este é o mistério do 7º selo. O 7º selo é o mistério da ida. Amém. Nós temos aqui, como o pastor Joel Mitz uma vez falou, né? O V de vitória. Ele inicia descendo do céu, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, reúne todos e nos leva para si. Amém? Amém? E isso é o que esse 7º selo está fazendo agora. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Quantos creem que estão dentro disso? Amém. Eu creio que estou dentro disso aqui, irmãos. Amém? Estou dentro disso. Amém? Não quero estar fora disso. Amém. Bom, agora a outra parte é essa aqui. O 7º selo traz Jesus para nós, trouxe Jesus para nós, né? E o que o 7º selo, quando ele trouxe Jesus para nós, olha o que aconteceu aqui, irmão, eu quero ler isso aqui, que é importante, a gente lia isso aqui antigamente, e nós tínhamos um pensamento que o irmão Brandt tinha citado errado, mas o Espírito Santo não erra nunca, nós é que estávamos vendo errado.
Todos os pregadores, a maioria dizendo assim, que o irmão Branco quis dizer quinto selo. Mas não, o irmão Branco diz sétimo selo mesmo. Ele diz assim, observe, a soltura desses espíritos eclesiásticos, agora 20 anos mais tarde, depois dessas guerras. Deixa eu só explicar aqui para os irmãos entenderem do que eu estou lendo. O irmão Branco que está pregando a festa das trombetas, está falando a respeito da perseguição dos judeus, que as trombetas foram para os judeus, foram aquelas perseguição, e aí diz assim, que durante essas trombetas que soaram perseguindo os judeus, apareceu aqueles 4 anjos de destruição, que estavam preparados para o dia, a hora e o momento. O profeta diz, era Hitler, Stalin, Mussolini e aquele presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, né? Aquelas as 4 potências da Primeira e da Segunda Guerra, né? E o irmão Branco disse, a Bíblia diz no versículo que fala que esses 4 demônios são soltos, que esses 4 anjos estão ali para esse momento, diz que nesse momento abre-se o poço do abismo e sai 200 milhões de demônios. Aí o profeta sempre diz, até tem hino, que tem um hino que os irmãos cantam, né, que fala sobre esses 200 milhões de demônios que foram soltos nessa era, né? Foram soltos. Aí o profeta diz assim, não existe hoje na terra um exército de 200 milhões de cavaleiros. Ele disse, esses demônios que vieram foram aqueles demônios do Império Romano. E alguém disse, mas Mombrana, mas não era Roma, era a Alemanha. Ele disse, sim, o país era a Alemanha, mas o demônio, aquele ódio contra os judeus era o mesmo romano que perseguiram os judeus durante todos os 1000 anos, novamente estava ali. Se soltou. Quando se abriu-se o poço do abismo, esses 200 milhões de demônios vieram matando os judeus, que nós vimos lá todo o holocausto, não só na Alemanha, como quase que em toda a Europa. Na verdade, os outros passaram por bonzinho, ficou só a Alemanha como culpado, mas a gente sabe que a história não conta assim. Que todas as nações sabiam e fizeram vista grossa. Que uma vez saiu um navio cheio de judeus, chamado Salt Lewis, que chegou, atracou nos Estados Unidos, não, volta de volta. Aí chegou na Inglaterra, não queremos vocês aqui. Mandaram de volta para Alemanha para morrer. Então a gente sabe que esse demônio estava em todas as nações, para perseguir judeu. Não adianta eles querer cantar de bonzinho, que ninguém é bonzinho. Todo governo é governado por Satanás. Seja comunista, seja de direita, seja de esquerda, seja socialista, seja, capitalista, tudo é governado por Satanás. Satanás governa cada um no seu tempo certo. Quando tu vai votar, não te preocupa, qualquer lado que tu atira errado. Amém. É a verdade, nós temos que se sujeitar como cidadão brasileiro, mas graças a Deus que a gente sabe que o nosso reino não é desse mundo. Um dia nós seremos governados por um justo governo, Senhor Jesus Cristo. Amém. Só Ele. Então, quando esses espíritos são soltos, esses espíritos vêm, irmãos, para os judeus, eles vêm fisicamente. Entra em soldado físico para uma guerra física, foi o que nós tivemos. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, olha aqui, eu vou ler de novo o parágrafo, 189 da mensagem A Festa das Trombetas. Observe, a soltura desses espíritos eclesiásticos. Agora não são espíritos físicos, políticos para a guerra, são espíritos eclesiásticos, espíritos religiosos. E eu vou voltar aqui de novo, vou repetir isso de novo, irmão, se tu vai lutar contra um espírito religioso, é bom tu te preparar, são os piores, irmão. O pior espírito que tem é tu lutar com o espírito religioso. Quando ele não consegue te ganhar na palavra, ele chora, ele profetiza, ele dá uns pulinhos para cima, ele te entrega uns recados para ti. O espírito religioso é o pior que tem. Ele diz assim, observe a soltura desses espíritos eclesiásticos, agora 20 anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do espírito eclesiástico. Sobre o quê? Sobre o 7º selo. E a 7ª trombeta para os judeus. A 7ª trombeta traz o espírito político na perseguição das guerras, e o 7º selo trouxe uma guerra espiritual. E aí uma vez eu preguei para os irmãos, eu vou voltando atrás para que os irmãos vão se lembrando, preguei para os irmãos,
Irmãos, existem duas coisas, poder e autoridade. Quem lembra dessa pregação? Está no nosso canal lá, poder e autoridade. Hoje não temos esse poder sobrenatural de sair fogo da nossa boca e consumir o inimigo. Hoje nós temos autoridade. Por que nós temos autoridade? Porque hoje nós estamos em uma batalha espiritual. E por que esses demônios foram soltos no 7º selo? Isso aqui não estava no meu coração para me dizer, eu não tinha pensado nisso, mas isso me veio agora. Irmãos, pense uma coisa comigo. Eu vou dizer isso, talvez fique até chocante o que eu vou dizer para vocês. Ah, Jesus, vamos lá. Irmãos, vocês sabiam que esses espíritos religiosos, esses falsos espíritos, claro, eles teriam que vir nesse tempo, porque não tem como nós falsificarmos 3 real. Alguém pode falsificar 3 real? Por que não pode? Porque não existe um verdadeiro. Agora 2 real podemos falsificar 5, podemos falsificar, por quê? Porque existe um verdadeiro. Por que nesta era, nesse tempo, apareceria os falsos profetas? Porque Deus teria um profeta verdadeiro. Por que nessa era veio os falsos ungidos? Porque Deus tinha um ungido verdadeiro. Por que nessa era veio os personificadores? Porque Deus tinha o original. Só depois que Moisés manifestou o sobrenatural que apareceu Janes e Jambres. Antes não podia aparecer. Quando aparece Moisés, aparece eles. Agora, vamos lá, outra parte aqui, que talvez seja chocante. Irmão, esses espíritos religiosos, tu pensa que eles se alimentam do pecado? Para me alimentar desse espírito religioso, eu tenho que tomar um traguinho, tenho que fumar um cigarro, tenho que ir no bailezinho, tenho que escutar um funkzinho, tenho que escutar um rockzinho. Não. Esse espírito do mundo na pessoa até se alimenta disso. O espírito religioso, irmão, hoje se alimenta da mensagem. Ah, pastor, agora tu foi longe demais. Foi mesmo. E é verdade. E eu vou dizer para vocês por quê, irmão. Eu vou provar pelas escrituras, pela mensagem, que isso que eu estou falando é verdade. Que me chama de doido, não tem problema. Somos todos loucos por Jesus, né? Vamos lá. Glória a Deus. Eu não tenho pressa de pregar o que eu quero pregar aqui, porque se eu não terminar hoje, não termino. Eu tenho que falar aquilo que Deus está me conduzindo a falar. Amém. Pensem comigo aqui. Vamos lá, vamos pensar junto. O irmão Brana, quando ele veio nos seus dias, ele veio dentro da era pentecostal. Vocês concordam comigo? Amém. A mensagem, o irmão Brana veio para os pentecostal. Por quê? Os pentecostal eram a casca, o último estágio para a semente. Eles tinham recebido a restauração dos dons, só faltava a palavra para eles. Então o irmão Branco veio dos pentecostal. Lembra do testemunho? O irmão Branco está no meio dos pentecostal, uma pessoa se levanta e profetiza, fala em línguas. O outro vem e dá a interpretação. Correto, aquilo tinha acontecido. O profeta ficou maravilhado. Meu Deus, estou no meio de anjos. Chamo essa gente de santos roladores, mas essa gente tem algo que eu não tenho. Como esse povo é feliz. Olha que maravilha que eles têm. O profeta ficou feliz quando viu aquilo. Mas já era profeta, já tinha discernimento. Quando pôde conversar com eles, conversou com o primeiro e disse, olha, eu conversei com o primeiro, era um homem genuíno, um homem de Deus. Disse para mim que para mim tem o Espírito Santo, tinha que falar em língua, mas era um homem de Deus. Quando eu fui falar com o segundo, se eu conheci um hipócrita, aquele homem era um hipócrita, né? Tinha filhos com uma loira, eu via com uma morena, o caso dele era mais ou menos assim, um caso bem complicadinho assim, né? Ele era um hipócrita. Quando ele viu isso no discernimento, ele ficou pensando, como é que pode isso agora? Ele até teve esse pensamento, meu Deus, eu pensei que estava no meio de anjos e eu estou no meio de demônios. Lembra que ele pensou assim? E aí não foi logo em seguida, irmão, depois de muitos anos que veio a resposta para o irmão Brana a respeito disso. Depois de muito tempo. O irmão Brana estava orando, e aí a Bíblia dele se abriu, em Hebreus capítulo 6, que nós conhecemos na Escritura. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, porque de novo crucificaram o Filho de Deus por no vitupério, porque a chuva que embede a terra e que muitas vezes cai sobre ela, lavra aquela semente que dá bom fruto e cai sobre aquela que produz cardos, espinhos e abrolhos. Não é a mesma chuva de Deus que produz o trigo? E na visão do profeta não foi a mesma chuva de Deus que produziu o joio?
Então, irmão, a mesma mensagem que produz o verdadeiro, produz o falso, porque a chuva de Deus está caindo, e aí dessa mensagem saem mil e umas personificações. O espírito do anticristo é alimentado com a mensagem da hora. Chocante, mas é verdade. Eu me sinto chocado de dizer isso, mas é verdade, irmão. Foi a chuva que caiu sobre a semente. O profeta diz que estava orando: Senhor, manda chuva, manda avivamento, Senhor. Ah, vocês querem avivamento? Queremos avivamento. E vocês lembram nos dias do irmão Brana? O profeta de um lado do rio pregando, no rio Mississippi, do outro lado do rio Mississippi, um grupo de pessoas dizendo: oh, irmãos, temos que orar pelo avivamento, para Deus enviar avivamento. Todos querem avivamento. Ah, vocês querem avivamento? Então vocês vão ter avivamento. Deus envia um profeta, amém. Aleluia. Através desse profeta, Deus envia a sua palavra. A sua palavra é chuva de bênção. Essa mensagem, irmão, trouxe chuva dupla. Chuva temporã, que significa chuva morém, uma chuva de ensinamento. O profeta diz assim: ó, eu não sou instruído, eu sou leigo, tem homens aqui com bastante instrução, mas irmão, tu nunca viu uma mensagem com tanto ensinamento da palavra quanto a mensagem desse profeta. Amém. Aleluia, é verdade. Ele ensinou tudo para nós, entrou até na área da ciência, mostrou para nós que até bomba atômica teve antes do dilúvio. O que era isso? Chuva de ensinamento, a chuva caindo, chuva temporã, uma chuva de ensinamento, Deus ensinando o seu povo, e ao mesmo tempo que a chuva temporã vai caindo, a chuva de ensinamento, cai também se a chuva seródia, uma chuva da colheita. Chegar no tempo para ser colhido, o grão maduro, e essa chuva, irmão, colhe tanto o trigo quanto colhe também o joio. Colhe o joio, bota no fogo, colhe o trigo e leva para o celeiro. Duas sementes se alimentando da mesma chuva, da mesma mensagem. Então não se engane, estava com a mensagem debaixo do braço. Não quer dizer nada. Uma vez eu vi um pastor pregando. Quando eu vi isso, até fiquei chocado quando eu vi. E é a pura verdade, disse: a semente da serpente está pregando essa mensagem. Ou tu pensa que o diabo está preocupado em ficar lá na velha pentecostal? Não, senhor, ele se infiltra onde está a mensagem. Ele está onde está o avivamento de Deus para o dia. Ele precisa de chuva para crescer. Ele precisa de algo verdadeiro para personificar. Ó, irmão, as pessoas estão preocupadas aí com o catolicismo. Ó, irmão, não é o catolicismo que vai enganar o mundo denominacional. O profeta diz que não é. O que engana o mundo denominacional é o protestantismo que se levanta na América. Porque tem que ser parecido com eles. O que vai tentar enganar nós, pentecostalismo? Não, senhor. O que vai tentar te enganar é pessoas pregando a mensagem para ti. Como uma irmã que escutou nosso culto a semana passada, escreveu embaixo para nós assim: tu está nessa situação porque eu te entreguei uma revelação para ti, tu não creu. A revelação que ela tinha que me entregar é que tem um certo pastor aí que é o João da Era, e que é só ele que tem a mensagem de Deus, e que prega que o novo nome é Brana. Eu nem respondi. A Bíblia diz que nem é para responder ao tolo, chuva só sutíssimo, né? Então aí com a mensagem embaixo do braço aí, crendo em todo tipo de tonteria. Amém, Jesus? Olha, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Os irmãos que lêem a Bíblia sabem que isso aqui é verdade. Olha um quadro que nós temos na Bíblia. Quadro perfeito esse aqui, que faz nós pensar um pouco. Pense comigo, acompanhe meu pensamento. O pensamento é esse. Nós tínhamos uma mulher chamada Herodias. Essa Herodias, ela era mulher de Filipe, mas vivia com Herodes. Lembram disso, né? Quando João Batista, o mensageiro, entrou em cena, ele disse assim para ela, para eles, para Herodes: Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. No quadro das escrituras, vamos para os tipos das escrituras. Mulher representa o quê? Pode falar de mais alto? Igreja. Mulher sempre representa a igreja. Deus nos enviou um profeta, o precursor dessa era.
apontou para Apocalipse 17 e mostrou que essa mulher de Apocalipse 17, esta Herodias, era para ser esposa de Jesus Cristo. Quem leu isso na mensagem Porque Nós Somos Uma Denominação? E o que ela fez? Ela caiu e se prostituiu aos reis da terra. Não foi assim? Se tornou-se uma fornicária, porque ela era para casar com Jesus e acabou casando com Satanás. O profeta diz: a era de Laodiceia é a Eva de Satanás. Está na mensagem do Éden satânico. A era de Laodiceia é a Eva de Satanás. É ou não é? Tá, vamos lá agora, um pouquinho mais para adiante. Só que esta Eva de Satanás, esta Babilônia, envelheceu, né? Herodias estava velha. E aí o Herodes começou a perder o interesse pela Herodias. Começou a crescer uma filha mais jovem, né? Salomé, uma menina mais jovem, mais bonita. Daí a pouquinho o rei se interessa. Ô Salomé, dança para mim. Te dou até a metade do meu reino. No concílio tu pode ter a metade do domínio. Não é uma divisão de águas? Catolicismo e protestantismo dominando junto no reinado do anticristo? Até a metade do meu reino eu te dou. Só dança para mim. Tu pensa que hoje o diabo quer estar sentado dentro da igreja católica ouvindo os cantos gregorianos? Ele quer estar no meio dos shows pentecostal. Como nós tivemos em 2013, a Rede Globo convidando os cantores gospel a fazer show. E os crentes felizes. Graças a Deus, até a Rede Globo está reconhecendo. Quem é a Rede Globo conhecendo que é nada? Isso aí é Salomé dançando para o diabo. Glória a Deus. Isso é verdade, irmãos. O diabo não quer mais saber da igreja velha. Ele quer essa igreja nova, né? Pentecostal, protestante. Dance para mim, faça o show de vocês. Os hinos de vocês são melhor. Vocês têm mais vida. E por instrução da sua mãe, ela pede que mata o profeta de Deus. Por instrução da sua mãe, eles pedem não que mate esse profeta, mas que mate a sua influência. Vão para a internet, vocês vão ver quem é que mata a influência desse profeta. Eu nunca vi uma mensagem de um padre católico falando contra a mensagem. Mas vejo pastores denominacional falando todos os dias. A mãe instrui a filha: mata esse profeta. Corta a cabeça e me traz uma bandeja de ouro. Então, irmãos, a repetição. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Eu estou muito alegre com Jesus. Eu estava ali atrás examinando essas coisas, eu fiquei muito feliz. Eu digo: Senhor, eu preciso dizer isso, o Senhor colocou no meu coração, não sei como dizer, será que vão entender? Eu sei que depois as pessoas colocam palavra na nossa boca, né? Eu me lembro que uma vez um pastor pregou, ainda bem que eu tinha visto esse pastor pregar. Disse: olha, irmãos, nós somos o João desta era. E somos mesmo, a noiva de Jesus Cristo é o João dessa era. Você é o João dessa era, eu sou o João dessa era. E aí quando chegou no ouvido de outra pessoa, a outra pessoa me chamou assim: quero conversar contigo. É verdade que o pastor fulano está dizendo que ele é o João? Eu digo: não, o fulano me falou, mas ele te mentiu. Porque eu escutei a pregação. Ele se referiu que todos nós somos o João dessa era, e ele, como faz parte da noiva, se colocou como João. A pessoa botou a palavra na boca dele e fez de propósito para falar mal do pastor. Então eu sei que as pessoas vão colocam coisas na boca da gente, mas a verdade é essa. Amém, Jesus? Vocês estão felizes? A semente da serpente está pregando essa mensagem. A semente de Satanás, a semente desse espírito eclesiástico, ele precisa da mensagem, irmãos, para poder sobreviver também. Sem essa mensagem ele não sobrevive. Ele vai sempre personificar tudo aquilo que Deus faz. Deus envia uma mensagem, prepara que isto venha uma personificação. Por isso que na semana passada chamei a atenção e disse: olha, irmãos, nós temos que vigiar com o espírito do anticristo. É o pior de todos. Esse negócio que o meu grupo, nosso grupo, é a noiva de Jesus Cristo.
Amém, Jesus. Eu não tenho grupo nenhum. O pastor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui por ofício só. Não é Ele que é o pastor? Se amanhã ou depois eu vacilar, Deus me dá um pontapé e coloca no meu lugar, é óbvio, Deus segue. Não tem nada a ver comigo? Quem disse que é o homem que se sobressai? Eu comentando com os irmãos que as pessoas às vezes pensam, né? Ah, se eu não for naquela igrejinha não vai dar em nada. Não vem? Um sai, Deus traz outro. Ah, eu não vou fazer porque... Não faz, Deus coloca outro lugar para fazer. Não é assim, irmão? Ah, se a igreja fosse grande, até faria, mas tão pequenininha. Uma vez eu batizei um irmão, e esse irmão depois veio confessar para mim, disse, ah, pastor, eu vou te confessar uma coisa para ti. Eu não fiquei na tua igreja, porque a tua igreja era pequena. Amém, Deus te abençoe. Tem bastante igreja grande por aí. Eu tenho uma lá perto de casa que é a tal fulana, tem uma que é maior ainda, tem até uns mármores. Fica lá à vontade. Dizer o quê, né? Tem uma bonitona que tem até um lustre em cima do púlpito, assim. Vai lá, congrega lá é ótimo. Amém, Jesus. Irmão, quando esse sétimo selo se abre aqui para nós, que coisa se fala de sétimo selo, se fala de muita coisa, né? Quando esse sétimo selo se abre aqui para nós, irmãos, traz para nós o verdadeiro e ao mesmo tempo solta esse espírito eclesiástico. E começa-se essa grande batalha que nós estamos vivendo. Uma guerra de palavra. Estamos batalhando com palavra. Então, irmãos, já que a nossa... Eu vou encerrar com isso, porque eu vi que a hora já passou, vou ter que encerrar com isso, eu não vou continuar aqui. Já que a nossa batalha de palavra, então deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Amém. Já que a nossa batalha de palavra, irmãos, nós temos que realmente saber que nós estamos lutando, não é contra carne nem sangue, são contra espíritos. Amém? Amém. Irmão, nós temos que vigiar, porque nessa batalha de palavra, o diabo tenta tirar o corpo fora e tenta fazer nós brigarmos uns contra os outros, viu? Sendo que a batalha não é contra irmãos contra irmão. Essa batalha é contra o diabo. Se todas as vezes que o diabo vier, mesmo usando um irmão, e tu for com a palavra, tu vence, irmão. Amém. Glória a Deus. Se o diabo vem, usa uma pessoa, e tu usa as armas da carne, tu perde. Sabe quando a gente quer tirar a razão? Quer tirar limpo? Vamos ver, a razão é minha. Irmão, sempre perde. Se tu colocar a palavra em prática, tu vence sempre. E aí só para encerrar, já que eu entrei nesse assunto, para encerrar com a mensagem do profeta, lembra que o profeta dizia assim, ó, Satanás não deixará ficar assim. Nem que ele tenha que introduzir no vosso meio um crítico, alguém que sai por aí falando isso e aquilo. Lembra que ele disse isso? O que o profeta disse? Pega essa pessoa, dá um pontapé, atira para a rua. Foi isso que o irmão Branco disse? Não. Ele disse assim, ó, unam-se em amor. Se apeguem mais. Como diz o gaúcho, puxa a chincha. Se unam. E orem por essa pessoa. Amém. Ore. Quando você aplica a palavra, irmão, porque isso aí quando você segue, você está seguindo o conselho do profeta. Ore. Se tu orar realmente, o profeta diz, não, com uma oração egoísta. Ai, mata esse desgraçado que falou mal de mim. Não com oração egoísta, Senhor. Se é o diabo que está atormentando a minha irmã, liberta. Se é o diabo que está atormentando meu irmão, liberta, Senhor. Tira esse demônio, Senhor. Deixa minha irmã vencer, deixa meu irmão vencer. Oração do eleito mesmo, como eu tenho falado dos cultos aqui. Se livrar de fardos, de raízes de amarguras que vai acompanhando e que só atrapalha. Não quero saber de raiz de amargura. Me atira aqui, eu já pego aqui, já tira por aqui. Não carrego mais nada nas costas. Não é assim? Orar realmente da maneira correta. O profeta diz assim, ó. Duas coisas acontecem. Ou essa pessoa se converte e torna-se um de nós, ou ele acaba indo embora. É assim? Pronto. Nossa batalha tem que ser batalha de palavra. Sabermos lutar com a palavra que Deus tem nos dado. Irmão, muitas pessoas têm perdido a batalha ao longo do caminho porque não têm lutado com as armas corretas.
As pessoas lutam com tudo, menos com a palavra. Luto com nervosismo, luto com o estômago atacado, fico com os nervos atacados e todo tipo de arma que as pessoas usam, menos a palavra que as pessoas têm que usar. Amém. Se nós usarmos as palavras, estamos aí. 7º selo se abriu para nós. Você crê assim? Amém. 7º selo trouxe Jesus de volta para nós. Amém? Amém. 7º selo também soltou aqui um monte de espíritos eclesiásticos que estão infiltrados, e onde está a noiva está infiltrado esse espírito eclesiástico. Como é que vamos vencer isso? Temos que vencer sempre com a palavra. Também está escrito, também está escrito, também está escrito. Amém. Deus abençoe. Nossa hora passou, não cheguei na metade do meu assunto aqui, que dó, né? Mas temos domingo que vem, né? Deixa eu ler aqui os irmãos que estavam na conexão conosco aqui. Amém, Jesus. Pedi para os irmãos passar aqui para nós cantarmos um hino antes de nós orarmos. Vamos colocar de pé para adorar o Senhor. Tabernáculo Nascer do Sol de Canoas, Juliana Castro, Andrius Maciel, Valdete Freitas, Eloírio Rodrigues, Vilso Pereira, Ronaldo Ramos, Nathan Santos, Camila Emerciriano, pede oração por ela, que ela está com dor de cabeça, a esposa do irmão William, né? A irmã Ivonete Coulard, a mãezinha aqui do Natanael, a irmã Sônia Soares, o Brian Wagner, pede oração por ele e pela sua família, a irmã Helenita Feijó, Diego Castro, a irmã Josiane Oliveira, Angélica Carvalho, Elvis Lima, Alzemiro Borges, Aparecida Carvalho, Roseli Gomes, Adair José, Rodolfo Gomes, Edilene Fernandes, Lipe Júli. Amém. Esses são os irmãos que... Alguém chegou a comentar se a gravação ficou boa, se estava bom? Então tá bom. Deus abençoe. Irmão Marinho, irmã Ivone, pede oração. Ah, tá. E a irmã Tainá. Quem é a Tainá? Aqui é a irmã Tainá aqui? É. Ah, a irmã Tainá está de aniversário. Também a... Não, tá aí a Fernandinha também está de aniversário também. Então vamos já orar também pelo aniversário da nossa irmã Tainá, né? Eu não vou perguntar a tua idade, porque não se pergunta a idade de mulher, né? Fica feio, né? Amém. Oração pela irmã. A irmã Marina, irmã Ivone está aqui, tá? Oração também pelo Iago. Vamos orar então por esses irmãos aqui que pediram oração. E logo nós vamos estar louvando o Senhor, vamos estar despedindo o nosso culto. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida, especial, pela Tua palavra que o Senhor tem nos enviado do Teu coração para o nosso coração. Aleluia. Nós oramos nesse momento, Senhor, a favor da nossa irmã Tainã, que está completando mais um ano de vida, e se ela completa mais um ano de vida é porque o Senhor tem dado essa graça a ela, amém, na sua caminhada, na sua jornada. Sei que ela, como todo cristão, tem passado por lutas, tem passado por prova, como a Tua palavra diz, uns pelas águas, outros pelo fogo, mas todos debaixo do Teu sangue. Certamente a Tua mão tem sustentado ela até aqui. E sei que o Senhor que tem sustentado ela até aqui vai continuar sustentando a sua vida até o final dessa caminhada. Também a Fernandinha, a senhora filha da irmã Ivone, de irmão Celso, também que completou o aniversário ontem. A irmã Erotides também, que completou também mais um ano de vida que o Senhor deu para ela no dia de ontem. Que essas irmãs sejam muito abençoadas. Eu sei que o maior presente do céu o Senhor já tem dado a eles, que foi a vida eterna. Também esses pediram oração, o Marino que pediu oração, a irmã Ivone, que é a sua família, também aqui o irmão Edinho pede oração pelo seu filho, os irmãos que pediram oração pela via internet. Meu Deus, que o poder da Tua palavra alcance nossos irmãos e eles sejam muito abençoados, amém, através da Tua palavra. Essa é a minha oração e o meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor aqui, já vamos estar despedindo com esse... Vou cantar um bem facilzinho para vocês. Pode ser Ré maior, pai? Voltarei pra minha casa, voltarei a minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, aí tenho minha identidade,
Cidadão eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu. Quanto de glória Ele foi me preparar, de uma linhagem escolhida. Irei